tem nos feito livres para adorar. E desde sempre a gente vê isso, a liberdade que o Senhor nos dá. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê lá no Egito, quando o povo caminhava no deserto, o Senhor dando a liberdade ao povo, levando-os à terra prometida. E é o que nós queremos viver, essa caminhada e viver a liberdade que o Senhor tem para nos dar. E eu creio que Ele vai manifestar seu poder e seu amor sobre nós aqui. Amém? Tudo de novo. Estamos iniciando o ano. Bora, vai! Hoje pro escravo foi, sofri na mão do faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo foi, jogado em cova de leão, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, 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 eu sou hoje o escravo sofri na mão do faraó, mas eu não volto pra lá. Quero ouvir vocês. Da Babilônia escravo jogado em cova de leão, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Os olhos comigo, hein? Moisés, o seu clamor eu ouvi, estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Só as irmãs. O seu clamor eu ouvi, estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Todos juntos, então. Moisés, o seu clamor eu ouvi, estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre.
Amém. Deixa-nos ir, Pai, a vivermos sempre a liberdade e vivemos a Tua graça, vivemos o Teu poder sobre as nossas vidas. Porque sempre Ele estará na frente, sempre Ele estará movendo a Sua glória e a Sua graça sempre estará em cada um de nós. Lembre-se que por onde você for, o Senhor Jesus sempre está com você. Amém? Vamos declarar isso nessa noite. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá Ele voltará para governar as nações em amor, que hoje é o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que hoje é o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Justiça, poder e piedade, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e piedade, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama justiça, benignidade, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, benignidade, e hoje é o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e hoje e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
nós queremos te agradecer, nós queremos te exaltar acima de tudo, por tudo aquilo que o Senhor sempre faz, por tudo aquilo que o Senhor sempre opera em nossas vidas. E nós cremos que o Senhor sempre tem grandes e grandes obras para ministrar e manifestar em cada um de nós. Quando declaramos que Tu és o leão da tribo de Judá, é porque o Senhor é aquele que está à nossa frente, guerreando as batalhas. É o Senhor quem nos dá a garantia da vitória, mediante as lutas, as adversidades e as provas. E por isso, Pai, nós aqui declaramos e guerreamos, declarando que o Senhor sempre seja o nosso general, sempre seja aquele que está nos conduzindo a vivermos debaixo da Tua grandeza. E eu creio, Deus, que grandes coisas estão por vir, grandes obras do Senhor estão para se manifestar em cada um de nós. E por isso, nós queremos declarar a Tua bondade, declarar o Teu amor, declarar a Tua presença, declarar a Tua glória entre nós. Declarar que Tu és o Rei único, digno de receber honra, de receber toda a glória. Tu és o único digno que merece a adoração, a gratidão e o louvor a cada dia. E por isso, nós queremos declarar que não há outro Deus que vai tomar o Teu lugar na nossa vida, porque Tu és único digno de toda a honra, de toda a glória. Eu não tenho para onde ir, Teu perfume está marcado em mim, à sombra de Tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem Tua presença não sei viver, não existe vida além de Ti. Único, Tu és o único, incomparável és a minha vida. Teu coração não cabe outro amor, tudo que tens é tudo Teu, único. Não cabe outro amor, tudo que tem sou é tudo Teu. Eu não tenho para onde ir, Teu perfume está marcado em mim, à sombra de Tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem Tua presença não sei viver, não existe vida além de Ti. Único, Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tens é tudo Teu, único, Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tens é tudo Teu. Irresistível foi Tua voz.
pra mim. Irresistível foi tua volta me chamar. Palavras de vida eterna só que tem pra mim. Tu és o único, incomparável em minha vida. Meu coração não cabe amor. Tudo que tem todo único. Tu és o único, incomparável és a minha vida. Coração não cabe outro amor. Tudo que tem sou é tudo irresistível. Irresistível foi tua boca me chamar. Palavras de vida eterna só que tem pra mim. Irresistível. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só que tens pra mim. Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho sou tudo único. Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho sou tudo é teu, Senhor, e por isso estamos aqui, declarando a tua graça, o teu amor, que a tua presença possa sempre, sempre inundar o nosso ser, sempre inundar o nosso coração, e falar e ministrar ao mais profundo da nossa vida e da nossa alma. Que possamos, ó Deus, sempre exaltar, glorificar e engrandecer o teu nome, e dizer o quanto tu és grande e poderoso a cada dia em cada um de nós. E assim declaramos, ó Pai, toda adoração, toda gratidão ao Senhor por tudo que tens feito e realizado. E te agradecemos por tudo no nome precioso de Jesus Cristo. Amém? Amém? Diga para a pessoa ao lado assim: o Senhor Jesus, Ele é único na sua vida e será hoje e sempre. Amém? Daí você pode se assentar em nome do Senhor. Agradecer sempre a Jesus por tudo que Ele tem feito por nós. Gostaria também de compartilhar um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 11. Se você puder abrir comigo, Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Provérbios 11, versículo 25 diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Este é um texto bíblico que eu, cada vez que leio, eu vejo assim como é bom e como é precioso quando nós somos um povo generoso. E eu pergunto para vocês: vocês são generosos? Vocês são generosos? Vocês ficam olhando para os lados e eu fico aqui que nem uma barata tonta, né? Olhando para lá. Você é generoso? Você abençoou alguém nesse início de ano? Você deu panetone para alguém? Não, já não é mais generoso, acabou a generosidade.
Fez outras coisas. Dá um exemplo. Levou sobremesa, atendeu sem cobrar. Hã? Você fez aniversário dela. Parabéns. Vocês são testemunha. Eu não vi. Varreu sua casa? Abriu sua casa. Vocês estão vendo? Quando a gente fala de generosidade, a gente está falando... Vocês viram que vocês estão fazendo a generosidade aqui, ó, fechado para o grupo, né? Fechado para a família. Mas eu quero desafiar vocês a algo esse ano. Você ser generoso com outras pessoas que você nunca viu na vida. Pastor, dá para fazer isso? Claro que dá, sempre deu. Mas a gente precisa estar sempre pronto a abençoar vidas. E a generosidade nada mais é do que a gente abençoar. Diga assim, generosidade nada mais é do que abençoar. Vocês perceberam que o versículo fala assim, ó, que ele diz assim, que o generoso prosperará, e ele fala assim, ó, que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, quando eu abençoo uma vida, eu vou receber depois isso. Se eu estou sendo generoso com alguém, Deus vai trazer esse alívio também sobre a minha vida de alguma forma. Quando nós falamos de generosidade na igreja, você muitas vezes precisa compreender o seguinte: quando eu e você ofertamos na igreja, vocês não ofertam para o pastor. Essa mentalidade pequena que existe no meio de muitos cristãos, ela é totalmente errônea. Porque você não dá dinheiro para a igreja. Quando você abençoa desta forma, o que você está fazendo? Você sabe que a gente vai reinvestir isso na obra. A gente vai atingir pessoas. A gente quer ir em outros lugares. A gente quer enviar pessoas. A gente quer abençoar outros lugares. Por exemplo, nós trouxemos nesse ano que passou, o pastor Gonçalo, a pastora Priscila, que estiveram aqui conosco, explicando como foram os primeiros anos da abertura da igreja lá na Espanha, a dificuldade que eles passaram, a luta que eles estão passando, e nós começamos a abençoar eles lá. E nós precisamos continuar abençoando eles, ou abençoar outras vidas que vão ser enviadas. Nós temos ministérios da igreja que precisam ser abençoados, e isto a gente faz de uma forma generosa. Por isso, eu queria desafiar vocês a este ano a serem um povo generoso em tudo que vocês forem fazer. Ensine os seus filhos, seja eles desse tamanho ou desse, ensina na tua casa a serem generosos. Sabe, mãe, você que sabe fazer pão caseiro, faça um pão a mais e leve sempre para alguém. Abençoe alguém. Ai, pastor, mas isso é generosidade? Sim, isso é princípios de semeadura. Eu quero ainda um dia falar para vocês sobre os 12 princípios da colheita, certo? Vocês acham que colheita é só jogar a semente na terra e esperar? Não. Existem 12 princípios que, se você aplicar na sua vida, você vai ver a provisão de Deus se manifestando sobre a tua casa. E uma das formas que está dentro desse princípio é a generosidade. Por isso, cada momento que você for ofertar, seja no culto, na célula, seja em qualquer reunião que nós estivermos juntos, seja generoso. Não fique pensando assim, eu não vou ter, eu não vou conseguir. Não é assim que Deus quer ver os seus filhos e filhas. Deus quer ver em nosso coração fidelidade e amor a Ele acima de tudo. E quando a gente lançar a semente, lembre-se, eu sou generoso e o Senhor vai me fazer crescer e prosperar. Se você voltar ao versículo 24 do mesmo texto, nós lemos o 25, olha o 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros que retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, se você é curu, mão de vaca, né, que quer só para você, que guarda só para você, entenda algo, você está retendo a prosperidade de Deus sobre você. Então aprenda a compartilhar, a ser
generoso. E você vai ver a ação de Deus ainda mais sobre a sua vida. Mais do que você já tem visto, você vai ver ainda mais Deus operar. Nós temos os nossos envelopes na cadeira. Se você tem a tua oferta, a tua semente, teu dízimo, tua primícia. Alguns estão perguntando assim, pastor, envelope de dízimo. Nós estamos começando o ano, nós não preparamos esse material assim com grande intensidade, porque no ano passado a gente teve um aumento muito grande, né, das entregas de ofertas, dízimos pela chave Pix. Então são algumas pessoas que têm. Então nós vamos refazer alguns dos cartões, vamos deixar prontos para vocês nas próximas semanas, e aí vai ficar mais fácil para que você tenha esse controle, tá bom? Então, se você prefere também usar a chave Pix nesse momento, esse é o momento em que nós podemos abençoar o reino dos céus. Vamos ficar de pé nesse tempo e vamos agradecer a Deus. Gostaria que você pudesse agradecer ao Senhor. Deixa eu pôr um pouquinho aqui de retorno. Aí, ficou melhor. Feche os seus olhos. E eu queria que você orasse. Falasse assim, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque Tu tens me dado sempre mais do que eu preciso. E eu quero Te agradecer porque hoje eu posso contribuir, eu posso abençoar. Me ensina a ser generoso, generosa. Me ensina, Pai, a ver o sobrenatural nisso. E que eu não tenha, Deus, uma mente, um coração como de muitos cristãos que criticam, que falam coisas e muitas vezes nem sabem o que está acontecendo. Mas eu quero viver em obediência à Tua palavra, em obediência ao Senhor. E declarar que cada semente que eu lançar, ela sempre servirá de grande valia, de grande bênção no reino dos céus. E assim, Pai, nós abençoamos cada oferta, cada dízimo, cada primícia e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E amém. Quem tem a sua oferta aqui, pode vir aqui à frente e lançar. Quem tem a sua pelo Pix, você pode fazer onde você está e depois você pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Enquanto vocês vêm, deixa eu dar um recado muito importante. Nós falamos na assembleia que tivemos na semana passada aqui na igreja, que esse mês de janeiro nós não vamos ter nossas células, mas nós vamos ter cultos. Então nós vamos ter o culto de domingo, que é hoje, e esta semana já inicia o culto de terça-feira, tá ok? Então durante o mês de janeiro, cultos domingos e culto na terça-feira. Em fevereiro ou março, nós vamos mudar o culto de terça para segunda-feira. Então nós vamos ter também 2 cultos nesse ano, domingo e na segunda, ok? Mas isso depois de janeiro, tá bom? Então vai se preparando. Às vezes você não pode estar no domingo, mas na segunda você vai poder estar, então nós vamos ter um culto na segunda-feira também. Pastor, vai ser diferente o culto? Muito provável, tá? O culto de domingo não vai ser igual ao de segunda, o culto de hoje não vai ser igual ao de terça. Tá ok? É tudo diferente com outras pessoas e assim nós vamos ministrando e tocando vidas através dessas ministrações. Então, terça-feira às 20 horas, nós vamos ter o nosso culto aqui na igreja e eu conto com a tua presença, né? E eu sei que você está de férias ainda, você está de folga, alguns, 8 horas já não tem mais gente trabalhando, só alguns, mas nós estaremos aqui para louvar e adorar o nosso Rei Jesus. Amém? Quinta-feira, Rosângela está correndo atrás do neto. Quinta-feira, intercessão aqui, né? Às 8 da noite? Ok. Então, quinta-feira, às 8 da noite, nós vamos ter a nossa intercessão. Trago as crianças aqui, porque senão as mães, os avós, todo mundo vai fazer Cooper aqui na igreja. Estou sem microfone. Tem um microfone de mão aí atrás. Para de correr. Fica quieto aqui, paradinho assim, ó, com as mãozinhas assim para receber. Oi, tudo bem? Ó, tá vendo a Chloe quietinha, quietinhos no lugar, em paz, tá vendo? Amém? Viu como fica quietinho? Vamos orar então, todo mundo? E aí, Pedro, firme? Olho fechado.
Corre, vai fazer oração. Segura o carrinho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar nossos pequenos, declarar que eles têm a Tua bênção, a Tua graça, e que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar com eles nesse tempo agora, que eles vão ser ministrados com a Sua palavra. E nós cremos que o Senhor vai usar os nossos professores e professoras para ministrar a Tua palavra de forma eficaz a cada um deles. Nós assim os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Sem microfone você fala, Cecília. E a Chloe também falou sem microfone. Ou elas inventaram que esse ano elas vão falar amém. Toda vez que você põe microfone não fala, daí agora sem fala. Amém, que bom. Está soltando as línguas. Todo mundo trouxe Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Bíblia nova, irmão. É, né? Já? Mas tá chique essa. Todo mundo então? 1, 2, 3. Esta. Eu posso fazer. Ela disse que. Amém e amém. Hoje eu quero trazer o tema, e eu pedi para o Murilo colocar ali, começando o ano no lugar certo e na hora certa com Deus. Amém? Declare isso. Começando o ano. Geralmente é sempre a mesma situação. Já se passaram 4 dias do novo ano e muitas vezes a gente lançou desafios e está correndo atrás dele já. Amém? Continue, não desista. Mas às vezes a gente cai naquelas perguntas. Como será esse ano? Será que ele vai ser realmente da maneira que eu anseio que seja? Será que ele vai ser melhor do que o outro ano? Porque todo mundo fala, né? Esse ano vai ser melhor que o outro, vai ser melhor. Nós falamos isso. Mas será que você tem aquela questão que fica dentro de você? Será? Outra situação é, será que eu estou andando na direção certa? Será que eu vou chegar aonde é para chegar? Que bom que você falou amém, porque os outros não falaram amém. Né? Aqui, ó. Não, a gente tem que falar. Vocês têm que aprender uma coisa, queridos. Vocês têm que. Está errado. Irmãos, me perdoem. Mas nós precisamos chamar a existência do poder de Deus na nossa vida. Então eu preciso declarar assim: eu vou viver um novo tempo em Deus nesse ano. Não existe o será. Vai acontecer. Amém? Por isso, fale para quem está ao teu lado assim, viu? Vai acontecer. Você pode ter interrogação que for, vai acontecer. Amém? Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Provérbios, o mesmo livro que estávamos um pouquinho adiante, no capítulo 16, o versículo 3, tem um pouquinho da resposta daquelas 2 perguntas. Será que este ano vai ser melhor? Será que eu estou na direção certa? Neste versículo a gente já começa a encontrar a resposta de como nós podemos ter um ano cheio das bênçãos do Senhor, porque entendemos que estamos no lugar certo, na hora certa, com o nosso Deus. O versículo 3 do Provérbios 16 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Está lá, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.
Quando falamos em consagrar a Deus, nós precisamos compreender que nós não fazemos nada sozinhos. Nós necessitamos da presença de Deus. O grande problema é que eu falo isso, tem pessoas que até se motivam assim e dizem, não, é verdade o que o pastor está falando, eu vou consagrar tudo a Deus, ele vai fazer e fecha o olho e junta as mãos e fica de joelho e faz tudo. O grande problema é que os dias vão passando e as situações, em muitas delas, não acontecem de mudança. As coisas não mudam, elas ficam estáveis, elas não vão nem para frente nem para trás, porque na nossa visão tudo precisa acontecer rápido, tudo precisa se mover rápido e não acontece. E aí nós começamos a achar que Deus não está presente e já começamos a desistir de continuar na presença de Deus. Quantas pessoas eu vejo desistir, por quê? Porque você não mudou. Por exemplo, se há um problema dentro da família, que você quer ver mudança na família, e um dos familiares não muda, você já começa a dizer assim, que Deus é esse que não muda nada? Que Deus é esse que eu pedi para ele ou para ela mudar e não mudam? E aí nós começamos a dizer que esta palavra, ela começa a cair por terra. E o que Deus está falando para nós é, entregue, consagra ele, é teu. Por exemplo, se você quer ver o seu celular sendo uma ferramenta que vai abençoar você financeiramente, que vai abençoar você de alguma forma, certo? Que vai trazer a questão de ser bem-sucedidos, consagre ao Senhor, diga assim, Senhor, isso é teu, isso é seu. Eu queria te pedir, faça a tua vontade quando eu usar esse instrumento. Que eu não fique procurando coisas que não vão edificar. Que eu não fique gastando meu tempo desnecessário nisso, porque eu tenho tempo de sobra no meu dia para poder investir em coisas maiores. É que nem quando você tem um carro. Você pede tanto a Deus para te dar um carro, Deus te dá o carro. Aí sabe o que você faz com o carro? Você fala assim para Deus antes. Deus, eu quero um carro porque eu vou poder ir para a igreja, Senhor. Olha o jeito que nós convencemos Deus, né? Eu quero ter um carro para ir na igreja, Senhor, porque eu não aguento mais ir de Uber, né? O Senhor está vendo os gastos, e eu posso. Senhor, eu vou poder levar pessoas na igreja. É assim que a gente convence Deus. Aí Deus olha para você lá do céu e fala, tá bom, eu vou te dar um carro. Aí você dá o carro, Deus te dá o carro, você compra. E você fala assim, olha gente, ganhei o carro de Deus, Deus me deu, olha que benção, tá certo que eu vou pagar ele e tal, aquela coisa lá da toda. Aí as primeiras semanas você até vem à igreja, mas depois dá uma coceirinha para ir pescar. Depois dá uma coceirinha para ir na praia. Depois a gente inventa aquelas viagens de ver parente lá no caixa-prego. Não é assim? Está errado? Não, não está errado. O grande problema é que a nossa mente, o nosso coração começa a ir atrás disso somente. E nós começamos a deixar de fazer aquilo que falamos para o Senhor. Então, quando você falar, eu consagro isso ao Senhor, é porque eu sei que Deus vai me abrir portas, Deus vai trazer algo e vai mover a sua glória sobre nós. Amém? A pastora volta e meia sempre fala a vocês do testemunho de vida dela com a questão das aulas que ela dá a alunos de piano. Não é fácil ter alunos de piano em lugar nenhum do mundo. Mas tudo que ela faz, ela consagra ao Senhor. É teu, Senhor. Se o Senhor me der, amém. E se não me der, amém. Mas eu consagro os meus dias, o meu trabalho, eu faço o melhor. É assim que Deus quer de cada um de nós. Consagre, dê o teu melhor ao Senhor. E você vai ver que o Senhor vai agir sobre a tua vida. No livro de Lamentações, no capítulo 3, o versículo 22 e 23, fala assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, pois grande é a sua fidelidade. Deus, Ele tem nos dado infinitas bênçãos. E a cada dia o Senhor renova a nossa vida, renova as nossas forças, a cada amanhecer. Por isso, não pensem que Deus deixou você de lado porque você teve dias tortuosos, dias que não foram legais.
porque sempre um novo dia Deus tem para você, cheio das suas misericórdias e das suas bênçãos, ok? Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, para que vocês possam depois ler melhor em casa. E um dos primeiros pontos para que a gente possa começar o ano no lugar certo, e sempre na hora certa com Deus, é que nós precisamos nos posicionar no lugar certo. Diga, eu preciso me posicionar no lugar certo. Salmo 37, 5, fala assim, ó, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Quando a gente fala de se posicionar no lugar certo, é que todo ano, às vezes eu vejo pessoas, e volta e meia é sempre assim, pessoas vão nas grandes festas na praia, lá no litoral, e a gente vê que eles fazem uma infinidade de coisas, certo? Eu já presenciei isso, eu já fui, e nos dias, na época, eu lembro que eu achava muito legal, mas ele era momentâneo. É um tempo de celebração apenas, um tempo de extravasar, uma festa normal. Mas quando a gente fala de se posicionar, é como eu quero viver, como eu quero dedicar os meus dias desse ano para que eu possa ser bem-sucedido. Quando eu falo de entregar, como o versículo coloca, entregue o seu caminho ao Senhor, é você entregar planos, é você entregar decisões, é você entregar nas mãos de Deus os seus sonhos. Todos nós aqui temos sonhos, e esses sonhos eles podem se cumprir, mas antes de você ter aquela ânsia assim de dizer, não, vai acontecer esse sonho, você primeiro precisa falar assim, Senhor, eu entrego para Ti, é este o sonho que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu sonhe isso? Porque muitas vezes nós sonhamos um monte de coisa, mas nós não sonhamos os sonhos de Deus. E muitas vezes nós nos frustramos, por quê? Porque a gente acha que Deus só tem sonho para a gente ir para a igreja. Deus não tem sonhos apenas para você vir na igreja. A igreja é um lugar aonde eu quero estar. É o lugar que eu quero buscar a presença dEle, é onde eu me encontro com Ele. Mas o Senhor, Ele quer te entregar sonhos que você talvez nunca imaginou em receber. Deus quer te usar lhe dando coisas tão maravilhosas, mas você precisa primeiramente entregar tudo na mão dEle. Nós precisamos deixar que tudo esteja na mão dEle e andar da maneira que Ele quer que a gente ande. Eu falei a vocês aqui, no dia 1º, dia 31 para o dia 1º, eu falei assim que, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero e eu não vou viver mais um ano vivendo as mesmas situações. Eu quero viver agora o sobrenatural ainda mais, o extraordinário ainda mais. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para me dar. Eu não vou viver parado, eu não vou viver na mesma situação. Eu quero andar conforme a Tua vontade, eu quero fazer conforme é o Teu querer, e nós precisamos correr atrás disso, nós precisamos buscar isso, porque quando Deus está na nossa frente, o nosso caminhar é seguro. Quando Deus está na nossa frente, o nosso jeito de viver a cada dia se torna diferente, e nós precisamos atrair isso para a nossa vida. Quando você viaja para algum lugar, nós hoje temos a facilidade em nossas mãos, que é o GPS, né? Não vou dizer o nome, né, dos aplicativos, senão o YouTube corta e aquela coisa arada. Mas antigamente, nós viajávamos com aqueles mapas enormes. Quem viajou com os mapas enormes, se identifique, nós viajamos. Eu lembro que nós fomos a Belo Horizonte e a pastora era a minha copiloto, né? Ela abria o mapa, eu dirigindo, e ela falava, tem que andar aqui. Aqui aonde? Ela está dizendo para ir aqui, nesse risquinho aqui, né? Nós estamos certo. E o medo de entrar errado, quantas vezes a gente teve essas situações, mas os mapas nos levavam aos lugares onde queríamos. Quando a gente fala de começar um ano e deixar nas mãos de Deus, quando nós nos posicionamos e dizer assim, Deus, está na tua mão, Ele vai ser o teu GPS, e Ele vai te levar no destino que você precisa chegar. E com certeza, se um GPS te leva ao lugar que você quer, você acha que Deus não vai te levar aonde Ele quer, que são lugares de bênção para você?
Diga para quem está ao teu lado assim: deixa Deus guiar os teus caminhos a cada dia. Faz o que o Salmo fala ali: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Amém? Segundo passo, para começar o ano com Deus. Quando nós começamos com Deus, primeiro a gente se posiciona no lugar certo, que é na presença dele. Segundo, ele vai nos alinhar à hora certa. Diga assim: Deus vai alinhar na hora certa. Eclesiastes 7:8 fala assim: o fim das coisas é melhor que o seu começo, e a paciência é melhor que o orgulho. Diga: paciência. Fale bem calmo: paciência. Eu já vi que tem uns que não têm paciência só pelo jeito de falar. A gente fala assim, ó, fale com calma. Eles falam: paciência. Já viram? Quando a gente fala de paciência, é difícil ter. Por que é difícil ter paciência? Porque nós queremos tudo muito rápido. E nós não estamos aqui para perder tempo. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos tudo assim, é rápido, cronometrado, tudo no seu tempo. Nós precisamos, se é para estar em tal lugar, eu preciso estar lá e eu não posso perder tempo. Tudo tem que acontecer. Esses dias eu estava no supermercado e eu entrei na fila. Que maravilha é supermercado na épocas de feriado. Você entra lá, tá o teu carrinho e tem 2 na tua frente. Aí, aquele primeiro passou todas as compras dele, não deu certo o pagamento, daí o caixa sai dali e vai lá no balcão para ver a situação e tal, e tem a pessoal na fila. Aí, ok, demora um pouquinho, você aguenta, vai o outro. O que está na tua frente, quando chega na hora de pagar, a pessoa quer pagar em vários cartões. E passa num, daí um não dá, aí ele vai no outro, daí tira, e aí vai, e daí eles esqueceram, teve um que esqueceu o cartão, foi buscar no carro, voltou e eu lá atrás, e eu pensei assim, eu tenho que sair daqui, mas eu olhava, atrás de mim já tinha 3, nas outras as filas estavam enormes, eu falei, vou ter que ficar. E sabe o que vai acontecendo com a paciência da gente? Ela vai se esgotando. E o que começa a surgir dentro de nós? O orgulho. Onde já se viu? Eu venho no mercado, você acha que você é estrelinha do mercado, né? Eu venho no mercado e eu tenho que ficar aguentando isso? O que você está aguentando? A pessoa que está na tua frente pagando, fazendo a mesma coisa que você. Nós não temos paciência. E o Senhor está pedindo para nós, viu? Tenham paciência, porque tudo acontece no tempo de Deus. Na hora de Deus, Deus vai trazer tudo o que você precisa. Deus, Ele trabalha durante o ano inteiro. Deus trabalha na nossa vida desde o primeiro dia deste ano, Ele está trabalhando. Se você analisar o ano passado, desde janeiro do ano passado, Deus trabalhou todos os dias para mim e para você. E Ele nos abençoou de maneira grandiosa. Mas eu preciso entender que é tudo no tempo de... Quando uma criança vai nascer, ela não nasce assim, surgiu. Ela demora 9 meses, há um tempo para que haja gestação, para que haja o crescimento, até esta criança chegar. E ela vai chegar e vai comer churrasco com você, ela vai comer arroz e feijão quando ela nasce? Não, existe um tempo para que haja esse processo de crescimento. Nós, quando chegamos na fase adulta, nós achamos que tudo tem que ser rápido, tudo tem que acontecer. E muitas pessoas, elas têm pressa no começo, mas se frustram no meio do caminho. Quantas pessoas falaram que esse ano iam emagrecer? Quantas pessoas falaram que iam começar a fazer academia esse ano e já é 4 dias e ela não foi em lugar nenhum procurar para ir na academia?
ela não emagreceu porque ela está com aquela desculpa assim, pastor, mas eu ainda estou naquele ritmo de ceia, porque ainda está sobrando as comidas, né? Veja, ó, foi no meio da semana, agora chegou o fim de semana, e agora essa semana que eu vou começar a pensar. Mas quer tudo na hora, e não é assim. Nós precisamos deixar Deus trabalhar no seu tempo na nossa vida. Muitos se empolgam, mas acabam permitindo que o esquecimento entre no seu coração. E esqueçam que Deus não esqueceu nenhuma das palavras que Ele prometeu a você lá atrás. E elas vão se cumprir no futuro. Mas você precisa tomar posse disso. Amém? Um terceiro ponto que eu queria deixar para vocês hoje. Nós precisamos começar o ano com Deus, porque Ele vai trazer paz para o caminho que nós vamos ter. Diga assim, Deus vai trazer paz. A Bíblia fala em Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O ano, ele pode trazer inúmeros desafios para nós. Mas para quem confia em Deus, para quem está grudadinho nele, você não vai perder a paz, você não vai perder a direção, porque o Senhor está conduzindo você. Mas você está ali dizendo, Pai, eu estou confiando em cada palavra que o Senhor liberou na minha vida. No dia 31, foi dia 31, dia 1º agora, o pastor Ivo esteve conosco aqui na escola profética, ele e a sua esposa. E ele me mandou uma carta, eu não lembro se foi dia 31 agora ou dia 1º. Mas ele pega e escreve assim, pastor, foi uma maravilha conhecer vocês e tal. Mas ele disse assim, que ele tinha uma imensa dificuldade de vir para Ponta Grossa. Ele trabalhou aqui em Ponta Grossa há anos atrás. E nesses anos que ele trabalhou aqui, ele só teve perdas, só perdeu. Ele se afundou quando ele veio para Ponta Grossa. E quando ele saiu daqui, ele falou assim, não quero mais saber dessa cidade. Essa cidade só atrai coisa estranha. E aí ele foi convidado para vir ministrar aqui na nossa igreja anos depois. E ele veio em obediência ao Senhor. E eu lembro que ele conversando comigo no carro, nós conversando, ele contou essa história. Mas aí ele escreve dizendo assim, você sabe bem o que eu passei, eu te expliquei. E ele falou assim, e eu fui imensamente abençoado nesse tempo que passei na sua igreja. Por quê? Porque Deus liberou uma palavra. E ele falou assim, o tempo de Deus, de cura, cessou. Agora eu vivo a liberdade, eu vivo a bênção e eu vivo a grandeza de Deus nesses dias. Ele foi abençoado por algo que ele não me contou ainda, certo? Mas tudo aconteceu porque ele permitiu, ele confiou na palavra de Deus. E a paz do Senhor adentrou no seu coração e ele conseguiu ver as maravilhas de Deus, a bênção de Deus acontecendo na vida dele e na família dele, ainda no finzinho do ano. E ele disse assim, Ponta Grossa é um lugar de bênção. E ele pegou e disse bem assim, pastor, esta igreja, ela tem autoridade nesta terra para proclamar a vitória do Senhor. Quando ele escreveu isso, eu falei assim, glória a Deus, nós temos esta autoridade sim. E tudo no tempo de Deus. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo. Quando a gente fala de paz, gente, a gente não está falando de ausência de problemas. Que às vezes a pessoa pensa assim, estou em paz, não vou ter problema, não vou ter lutas. Pode ter. Você pode estar vivendo em paz e pode estar tendo luta. Mas entenda algo, Deus está presente. Mesmo na luta, Deus está presente. Na paz, Deus está presente. Cuidando de cada detalhe. Nós é que precisamos começar a decidir e entregar tudo nas mãos do Senhor. Dizer, Senhor, eu quero viver novos caminhos com o Senhor. Eu quero viver um tempo novo nas suas mãos.
E quando a gente fala de confiar, entregar nas mãos do Senhor, confia. Confia de entregar o teu planejamento na mão de Deus. O que você planejou para esse ano, você entregou nas mãos de Deus? Ou você vai viver a ansiedade a cada dia que passar? Vocês que trabalham diretamente com pessoas, você depende muitas vezes de pessoas. Você entregou o teu planejamento nas mãos de Deus? De dizer assim, lá onde você vai voltar a trabalhar, ou já está trabalhando, eu vou viver esse sobrenatural aqui, eu não vou viver ansioso. Tem uma coisa que todo cristão precisa entender: nós não podemos viver a ansiedade na área financeira, por exemplo. Porque Satanás atormenta a vida de todo mundo nesta área. Porque está faltando dinheiro, porque eu não sei o que aconteceu, eu não recebi, está me dando problema. Gente, nós temos um Deus que é o dono de todas as coisas nessa terra. Ou a gente confia e entrega tudo nas mãos dele, ou a gente vai viver essa ansiedade todos os anos. Nós precisamos confiar. Confia. Deixa ele trazer a direção dos teus planejamentos. Deixa ele falar para você o que ele quer realizar. Descanse o teu interior na presença de Deus. Tem um salmo que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 34, 37, acho que é 37:3, se eu não me engano, ou 4. Mas quando nós entregamos o tudo. Quando eu olho para a nossa igreja, eu falo assim: Senhor, te agradeço porque estamos de pé. Te agradeço porque o Senhor tem nos dado uma palavra profética e ela tem se cumprido a cada dia, a cada mês que passa. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, eu falo para ele assim: Senhor, eu quero em nome de Jesus ver romper isso aqui. Eu quero ir além do que o Senhor tem para nos dar. Eu quero levantar muitas vidas para que elas possam proclamar, para que elas possam ir adiante, para que elas possam falar de Jesus às pessoas. Eu quero dizer para vocês, queridos, a sociedade do jeito que está, ela não vai permanecer desse jeito. Onde as pessoas apenas estão indo na igreja por causa de movimentos maravilhosos, por causa de ambientes lindos e especiais. A igreja do Senhor Jesus, ela pode ter essas coisas, ela pode ter sim. Ela pode ter luxo? Pode, mas o propósito dela não é esse. O propósito da igreja é ir e fazer discípulos. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio trazer salvação, mas ele ensinou que nós precisamos amar, que nós precisamos ir falar do amor dele, que nós precisamos ir levar salvação às pessoas. Eu sei que a gente gosta de coisas boas, todo mundo gosta. Eu não estou dizendo que eu não gostaria de ter, por exemplo, se nós pudéssemos ter ar-condicionado aqui, amém. E quando nós tivermos condições, a gente vai pôr para quê? Para que fique mais agradável o ambiente. Mas enquanto não temos, nós temos ventiladores que fazem a mesma coisa. Mas a igreja não é isso. A igreja é eu falando do amor de Deus. Sou eu indo testemunhar do poder de Jesus. Aonde você estuda, onde você trabalha, as pessoas sabem que você pertence a Jesus. As pessoas já te conhecem como um filho de Deus. Não fique preocupado, não fique com medo, não fique com nada disso. Por quê? Porque o coração de muitos está sedento em querer algo novo com Deus. Eles não conhecem, eles não sabem. Tem muitas pessoas que querem conhecer o amor de Deus e elas não sabem como isso acontece. E você vai poder ajudá-las. Mas eu preciso entregar a minha vida, entregar as minhas decisões nas mãos do Senhor. E descansar. Amém? Ai meu Deus, quem que está ligando para mim na hora do culto? Não tem nada. Só tocou do nada. É o Espírito Santo falando: Elizabeth. Viu, queridos? Nós precisamos deixar tudo na mão do Senhor. Preciso me posicionar. Diga assim: preciso me posicionar. Preciso me alinhar com Deus. Preciso ter paz. E preciso ter agora a última, a melhor decisão.
Diga assim, a melhor decisão. Daí olha lá o que eu coloquei, para todo. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando falamos da melhor decisão a minha vida precisa estar nas mãos do Senhor. Eu preciso buscá-lo em primeiro lugar. Ele precisa ser Senhor da minha vida. Sabe quando a gente fala de prioridades? Quando você define prioridades na sua vida, os resultados acontecem. Fale assim, prioridades definem os meus resultados. É legal que na igreja eu falo sobre prioridades há muitos anos. E às vezes as pessoas elas acham assim, isso aí não tem nada. Mas prioridade, gente, gera crescimento. Prioridade gera resultado. Prioridade faz a diferença. Uma das primeiras prioridades da nossa vida é Deus. A primeira, principal prioridade da nossa vida é Deus. E sabe quando Deus entra na nossa vida, muitas vezes em terceiro lugar, quarto lugar, e às vezes não está nem em quinto, porque as pessoas colocam outros tipos de prioridade. Depois de Deus é trabalho, não é trabalho. Depois de Deus é você. Se você não estiver bem, você não consegue ir adiante. Se você não estiver bem, como é que você vai cuidar da família? Se você não estiver bem, como é que você vai ser um homem, uma mulher bem-sucedido no trabalho? Sabe, tem uma das coisas que quando eu ouvia sobre prioridade, eu ficava assim impressionado, falava assim, pastor, para de falar eu. Ele falava do eu, ele dizia assim que nós precisamos cuidar do nosso aspecto emocional. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu preciso cuidar da minha vida sentimental. Eu preciso cuidar do meu aspecto intelectual. Como tem sido a sua linguagem? Como você tem conversado com as pessoas? Quantos livros você tem lido? Quanto material você tem procurado para conhecer, ter conhecimento? Eu estou cuidando da minha vida para que eu possa cuidar dos demais que estão junto comigo. A conversa do momento de ontem para hoje. O Trump pegou o Maduro. E agora só é isso. Lembrem-se, não entrem na ideologia das coisas. Estuda primeiro para entender o que está acontecendo, queridos. Não tem nada a ver com partido político. Vocês precisam entender o que está acontecendo nisso tudo. Vai afetar a gente? Ainda não. Mas a gente precisa estudar. Não ouça a palavra dos outros se você não procurou primeiro. Sabe por que eu falo isso? Porque lá em casa, por exemplo, os meus filhos, desde pequeno, eles sempre faziam perguntas, não de política, mas de qualquer outro assunto, e eu precisava estar sempre preparado para respondê-los. E da maneira correta. Eu não posso inventar uma palavra que trouxeram. Por isso eu preciso tomar a melhor decisão. Prioridade, Deus em primeiro lugar. Segundo, eu. Daí depois, e assim por diante. Não vou te dar essa mensagem hoje, mas já te dou o gostinho. Deus, se Ele estiver em primeiro lugar, tudo muda na sua vida. Você não perde nada. Você não perde nada, porque Deus vai te recompensar dentro do tempo dEle, dentro do momento dEle.
Vocês provavelmente já ouviram falar, muitas igrejas fazem isso no início do ano. Elas trabalham com uma semana de ministrações na igreja, onde eles falam assim, é a semana das primícias. Já ouviram isso, né? E quando eles falam de primícias, o que eles estão falando? De nós entregarmos o melhor para Deus. De nós entregarmos o melhor que nós temos para o Senhor. Quais são as suas primícias? O que você vai dar do melhor para Deus esse ano? O que você vai entregar para Ele do melhor? O melhor do Miguel? O melhor do Christian? O melhor do Emílio? O que vocês vão entregar do melhor de vocês? É isso que é as primícias. Nós entregamos o nosso melhor. É nós entregarmos o melhor da colheita que Deus tem nos dado. Que colheita Deus tem te dado? Qual é o melhor que você pode dar? Nós muitas vezes falamos assim, minha vida não muda, não muda. Sabe por quê, queridos? Porque nós não estamos entregando o melhor para Deus. Eu já ouvi pessoas falarem assim para mim, você faz o melhor, você entrega o melhor, e por que às vezes não acontece isso na sua vida? Porque eu falo assim, não é tempo de Deus para isso, mas eu não vou deixar de dar o melhor para o Senhor. Eu sempre ensinei vocês aqui na igreja, se Deus te der a oportunidade de você dar um estudo numa célula, e na célula só tiver você e mais um, dê o estudo como se a célula tivesse 40 dentro da casa. Se você vier na igreja e tiver 5, 6 na igreja, dê o seu melhor, porque você não faz para as pessoas, você faz para aquele que é o primeiro lugar na sua vida, Deus. E Deus nos recompensa, Deus nos abençoa, porque Ele diz assim que as demais coisas elas são acrescentadas no tempo dEle. Você está no melhor lugar neste ano para começar um ano debaixo da grandeza de Deus. Você veio procurar a casa do Senhor. Você veio buscar dentro da casa de Deus o melhor de Deus para a tua vida. E eu vou profetizar uma palavra a todos vocês. Vocês serão bem-sucedidos nesse ano, em nome de Jesus. No que você imaginar, Deus tem o melhor para acontecer na sua vida. Eu ouço isso todos os anos. Não, você não ouve isso todos os anos, porque eu não falo isso todos os anos. E o que eu estou hoje liberando a você, Deus tem o melhor para vocês esse ano. É que nem quando Deus colocou no meu coração, faça os cultos no meio da semana. Mas eu não vou fazer no meio da semana, eu vou fazer na segunda-feira, a partir de março. Porque nós temos as células que acontecem durante a semana. E eu sei que nós vamos atingir vidas que vão precisar muito da palavra de Deus. E eu sei que Deus vai tocar as células, as casas, as famílias, em todo lugar. Mas nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Sabe, no Salmo 121, versículo 8, fala assim para encerrar: que o Senhor guardará a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aonde eu for, Deus está guardando cada passo que eu dou. Eu sempre declaro assim, em casa ou em muitos lugares onde eu vou, que aonde a planta dos meus pés pisar, ali primeiro já entrou a glória de Deus, e eu entro para abençoar aquele lugar. Ontem eu estava com a pastora lá em Curitiba e nós estávamos passeando. Pensamos assim, vamos nós dois passear, né? Já fizemos o nosso trabalho com toda a família, recebemos várias pessoas em casa e tal. Foi bênção, deixamos os filhos aqui e aí a gente estava passeando lá. E nós entramos num ambiente com muitas pessoas. Entramos num ambiente e começamos a andar no ambiente. E quando chegou em um determinado momento, eu peguei e falei assim para ela, eu não estou me sentindo legal nesse lugar. É muito estranho o que eu estou sentindo. E ela falou, eu também. E aí a gente começou a andar e conversar sobre isso. Eu falei, é estranho, porque eu já vim nesse lugar.
Nunca senti isso, mas sabe que é você andar num lugar que você não sente-se bem? Uma situação muito estranha. E eu falava assim, Deus, isso não está certo. Isso não está legal. E eu vim com isso, e hoje eu também estava com isso na cabeça. Eu falava assim, Deus, aquele ambiente não era um ambiente de pessoas, ninguém fez mal para ninguém, ninguém falou nada de mal. Mas por que esse sentimento? Isso ficou dentro de mim, até que chegou o momento que o Espírito Santo falou assim, porque o coração deles estava apenas em andar, sem rumo, sem direção. E quando ele falou isso, eu fiquei assim preocupado, porque quantas e quantas pessoas nós conhecemos sem rumo e sem direção. E quando isso acontece, é porque a planta dos pés deles estão pisando em lugares aonde não deveriam estar naquele momento. Precisariam estar num outro lugar. Talvez junto com a família, talvez com Deus, talvez com alguém, eu não sei. Mas ali não era o lugar para eles estarem. Nós muitas vezes precisamos dizer, Senhor, aonde eu for, aonde eu estiver, eu quero ser bênção na vida das pessoas. Quando você voltar a trabalhar, alguns já voltaram. E amanhã quando você voltar para o teu trabalho, você fala assim, Deus, esse lugar aqui é uma bênção na minha vida. Esse lugar é um lugar que o Senhor escolheu para mim ser bênção. E se o Senhor tem um lugar melhor para mim, eu vou esperar no Senhor. Pois o Senhor vai me dar depois esse outro lugar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero ser bênção nesse lugar. Amém? Se você trabalha com o celular, fala assim, Senhor, eu vou falar com um abençoado, que ele é abençoado. E eu quero abençoar ele. Certo? Declare assim. Pois o Senhor te usa e você nem sabe. Você escolheu o melhor lugar para estar hoje. E esse lugar vai lhe trazer toda a direção para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vou convidar o Emílio para vir aqui à frente, por gentileza. Para ele tocar para nós. Nós precisamos declarar assim, Senhor, eu começo esse ano em Ti. E eu vou viver todo ele permanecendo no Senhor. Fala isso para ele hoje, você tem coragem. De dizer assim, Senhor, eu começo o meu ano no Senhor. Eu vou caminhar com o Senhor. E eu vou terminar esse ano com o Senhor. Profetiza assim, ora desta forma. Vou deixar esse tempo para que você possa declarar estas palavras. E até é muito bom você poder dizer assim, Senhor, eu quero declarar na minha vida, você pessoalmente agora, tá? Você não ora pela tua família, mas é por você. Lembra que eu falei que a primeira prioridade é Deus e a segunda prioridade é você. Talvez você precisa, no aspecto emocional, ser trabalhado ou ser trabalhada por Deus. Talvez na área sentimental, você ainda tem alguma coisa que te abala, que te chateia. Você às vezes na área intelectual gostaria de fazer tantas coisas, mas ainda não faz. Porque cria-se tantos e tantos outros problemas. Analisa a tua vida nesse tempo. E fala para Deus, Deus, eu quero hoje começar um propósito com o Senhor. É você e Ele. Você não precisa se comprometer comigo, nem com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus pais. Mas é você e Deus. Ninguém precisa ver que você está mudando. É você quem precisa permitir que Deus mude. Fala isso para Ele aí. O que precisa mudar em você? E sabe, não acuse as pessoas. Porque tem uma coisa que nós fazemos com muita facilidade. Quando não começa a acontecer as coisas na nossa vida, a gente começa a transferir o problema para os outros. Eu não estou crescendo por causa de você. Eu não estou crescendo por causa da igreja. Eu não estou crescendo por causa da empresa. Nós transferimos. E sabe, esse é o erro. O problema está em nós, não nas pessoas. Por isso Deus está trabalhando hoje na minha vida, na sua vida, para que a gente mude. Peça para Deus mudar esse ano no teu coração.
esses detalhes do seu eu. Como que as pessoas te conhecem? Elas me conhecem como uma pessoa briguento. Eles sabem que eu sou duro. Eles sabem que eu dou muita risada. Será que isso é bom? Analisa isso também. Às vezes está sendo demais, ou às vezes está sendo pouco. Mas fale para Deus: eu quero ser um homem e uma mulher que faz tudo conforme agrada o teu coração. Eu quero me posicionar, Senhor, nesta noite. Eu quero alinhar a minha vida ao Senhor. Me ensina a ter paciência, me ensina a confiar no Senhor, me ensina a não deixar a pressa atrapalhar os meus passos nesse ano. Traz paz, Deus, ao meu coração, para que todo o meu caminhar seja um caminhar honesto, um caminhar sincero, um caminhar, ó Deus, aonde eu veja o Senhor me conduzindo passo a passo. Que eu possa tomar as melhores decisões em Ti, Jesus. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar comigo todos os dias, para que eu possa tomar as decisões corretas todos os dias. E a minha decisão é caminhar com o Senhor. A minha decisão é deixar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Trabalha dentro de mim, Deus. Trabalha o meu interior, trabalha o meu ser. Trabalha, Senhor, de uma maneira em que eu possa ser uma bênção na vida das pessoas. Que eu abençoe vidas, que eu seja generoso, generosa. Que eu seja, Deus, um exemplo para as pessoas à minha volta. Que eu seja usado nas Tuas mãos, muito mais do que já fui em outros anos passados. Que eu possa ser muito ousado, ousada, para fazer, Deus, os projetos do Senhor acontecerem na minha vida. Afasta de mim toda murmuração, toda reclamação, todas as palavras, ó Deus, que muitas vezes destroem o nosso caminhar. Afasta dos meus lábios as palavras malditas, as palavras impuras, as palavras sujas. Afasta da minha mente os pensamentos sujos. As flechas inflamadas do inimigo não venham a atingir nossa vida e o nosso coração. Que eu abençoe, Pai, aqueles que de alguma forma talvez se sentiram lesionados por uma palavra minha, ou um olhar, ou uma ação que eu fiz talvez sem pensar. Que eu possa perdoar e que eu possa pedir perdão. Que eu seja um homem, uma mulher que agrade o Teu coração, Deus. Que eu sirva ao Senhor com todo amor. Que eu sirva ao Senhor sem interesses. Mas que o meu maior prazer seja sempre adorar o Senhor em tudo que eu for fazer. Que eu glorifique o Teu nome. Pai, me faz um homem, uma mulher que Te ame cada vez mais. Eu quero Te amar, eu quero Te conhecer mais. Me coloca, Deus, em lugares aonde eu possa aprender a Tua palavra, aonde eu possa viver a Tua palavra. Eu quero, Senhor Deus, ser uma bênção na vida de outros, ajudar pessoas a se reerguerem, a se levantarem. Enfim, eu quero declarar que a minha vida, ela pertence ao Senhor. E todos os dias serão assim, dias que eu entrego nas Tuas mãos. Como diz o Salmo 121, versículo 8, que nós lemos agora há pouco. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Aonde você for, Deus está à tua frente. E por onde você for, seja bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe de maneira grandiosa. Gostaria que você, nesse mesmo espírito, deixasse suas palmas das mãos levantadas assim para cima. E falasse assim: Deus, eu entrego agora o meu coração para o Senhor. Eu entrego as minhas decisões ao Senhor. Eu sei que às vezes você fica assim: eu não vou entregar isso, eu não vou. Se você quiser, faz, mas eu estou te orientando a entregar teu coração ao Senhor. Diga: Pai, aqui está meu coração, os meus pensamentos,
minha vida diante do teu altar. Faz em mim tua vontade. Faz em mim o teu querer. E nesta mesma posição, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, amada igreja, e lhe conceda paz, dias de bênção e vitórias, e que a presença do Espírito Santo de Deus esteja presente com você em todo momento, e que tudo que você for fazer, você receba as mais ricas bênçãos que Deus Pai tem preparado para a sua vida nesses dias. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo no nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém e amém. Antes de você ir embora, você vai dar um abraço em todos. Bruna, você trouxe o computador? Tá lá? Irmãos, deixa eu só falar uma coisinha. Nós vamos falar, a Bruna vai estar ali atrás com o computador, preenchendo a ficha das pessoas que vão fazer, que vão participar conosco do acampamento de famílias que vamos ter agora em fevereiro, tá? Então você chega lá na Bruna, a Bruna vai preencher para vocês. Ali você talvez não sabe fazer no celular, ela vai te ajudar a preencher juntamente com você. Então quem não fez sua inscrição, faz ali. A pastora tem um recado para quem?